Hello, people! E aí, gente, como vocês estão hoje? Tudo bem? Olha só, nós estamos hoje com um assunto bem legal e nós temos muitas perguntas para vocês que estão entrando aí agora. O nosso assunto de hoje é a odontopediatria e eu só entrevisto feras. Então, nós vamos ter uma entrevista muito legal com a doutora Mariana Costa. Ela é da Oralcim de Joinville, uma querida, uma pessoa incrível. Sabe aquelas pessoas assim, doces, que você fala assim, gente, ela nasceu para isso, viu? E aí, me conta, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo jóia aí com o som? Me dá um ok se tá tudo bem? Dá uma olhadinha aí, me deem um feedback, vê se vocês estão ouvindo legal. Eu já estou aqui com a doutora Mariana e o nosso assunto de hoje são as crianças, né, gente? Tá legal, né? Ótimo, brigadão. Oi, Oi! Olá, Hello! E aí, gente, tudo certinho? tudo certo? Estão me ouvindo bem? Ótimo, tudo certo. Então Uhum. tá bom, joia. Então, gente, esse querido aqui, ó, é o Elias. Esse cara é sensacional. Não é porque eu tô na sua presença, não, Elias. Mas sério, sabe aquela pessoa feliz? Eu acho assim que você trabalhar com aquilo que você é apaixonado já te deixa por si só, já te faz feliz, né? Mas essa tua máscara aí tá super, hein? Show, né? O sorrisão sempre estampado no rosto. Muito legal. E você, Mari, tudo bom, querida? Tudo e com você? Tudo certo? Também, tudo jóia. Pois é, o nosso assunto é a odontopediatria e a gente sempre gosta de dizer, antes de mais nada, oi pessoal, oi Fátima, Dalila, Nara, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aí junto com a gente. Nós temos várias perguntas, viu? Muitas perguntas. Mas eu gostaria primeiro que o Elias apresentasse a Mari para a gente. Elias. Sim, sim, a doutora Mariana, faz a parte aqui da clínica geral e da ortodontia aqui na clínica, né? Então ela é especialista em ortodontia, especialista em odontopediatria e hoje, como todo mundo pediu aí, né, nas nossas lives, a gente sempre Sim. de implantes, né? Falamos também de alinhadores, falamos, enfim, de bastantes assuntos. Hoje chegou a vez da odontopediatria e aí eu trouxe uma pessoa que entende nessa área bem mais que eu para tirar todas as dúvidas aí que a gente vai ter nesse assunto. E é legal. Eu sempre gosto de dizer também o seguinte: apesar de que Oral Sim Implantes é um nome maravilhoso, é um nome forte, mas, gente, na clínica tem todas as especialidades, né? A maioria, pelo menos, inclusive até sala cirúrgica, tem um equipamento muito legal, vocês estão super bem localizados, equipados, né, Elias? Isso é importante a gente falar, né? Sim, sim, a gente conta com uma estrutura de ponta realmente, né? Todos os equipamentos aí de última geração, a tecnologia tem se feito presente ultimamente na odontologia e nos auxiliado, né, a realizar aí os tratamentos cada vez mais rápidos, cada vez menos sofrimentos, digamos assim, e aqui a gente consegue encontrar tudo isso realmente e aí abrangendo várias especialidades, como a odontopediatria, que é mais uma especialidade. Legal. Mariana, doutora Mariana, me fala então da odontopediatria. Você sempre quis fazer essa especialidade? Então, na verdade, eu sempre quis ser ortodontista, que é a minha primeira especialidade, né? Uhum. A odontopediatria, ela aflorou mais depois da maternidade, né? Porque eu tenho uma filha pequenininha e aflorou mais à vontade. Eu sempre tive muita paciência, né? Mas eu nunca fui muito, é, digamos assim, da fantasia, essas coisas. E depois que eu fui mãe, é que aflorou mais esse lado e eu tive mais interesse, né? Eu ainda curso a especialização, né? Eu tô na metade ainda, agora com a pandemia deu uma parada, né? Mas logo daí vai ser minha segunda especialidade. Mas amo tanto quanto a ortodontia. É, porque eu acho que quem nasceu para ser dentista tem que ter assim um astral, uma dose extra de paciência, porque não são só as crianças, né, que às vezes têm medo de dentista, né? Eu sempre gosto de falar nesse assunto, porque dentista sempre foi
um terror para muita gente. Eu não sei se vocês estão concordando aí comigo, gente. Quem tem medo de dentista, levanta a mão, e quem já superou também levanta a mão. Ou seja, não existe mais isso, né? Não precisa, né? Isso mesmo, né? A odontologia aí, como eu falei, evoluiu bastante e graças a Deus, né? Aqueles tratamentos que eram feitos antigamente, às vezes era um pouco mais traumático, né? Que os pacientes ainda muito cedo perdiam muito dentes, né? E hoje a doutora Mariana está aqui para falar que o atendimento hoje nas crianças é diferenciado, né? A gente não sai já tirando todos os dentinhos, a gente tem tratamento para os dentinhos de leite, né? Então, tem tratamento sim para fazer nas pessoas e com isso a gente consegue, né, tirar esse medo das crianças de hoje em dia, né? Dizer que o dentista hoje é uma pessoa boa, digamos assim, né? Não atrelar o dentista a uma pessoa má. Inclusive, tem uma história de uma paciente que uma vez veio fazer avaliação para ela de implantes, né? E aí ela não tinha com quem deixar o filho, ela levou o filho junto, né? Pequenininho. E aí o filho estava meio inquieto, tal, com criança normal, né? Curiosa, mexendo em tudo. Chegou um momento que a mãe falou assim para a criança: olha, se comporta, fica quieta, senão eu vou te botar pro dentista. Aí eu tive que interferir, né? Eu falei: nossa, mãe, não ensina assim para a criança desde cedo, né? Tem que ensinar que o dentista é uma pessoa boa, que ele está ali para ajudar, né? Claro. E a imagem que o dentista ali muitas vezes traumatiza as crianças, né? Então, reverter essa imagem do dentista realmente. Exatamente. E isso é muito importante porque isso é uma coisa que se leva ao resto da vida, né? Mas, doutora Mariana, me fala uma coisa. Qual é a idade ideal para a gente levar uma criança no dentista? Então, desde bebê, o ideal já é levar no dentista, tá? Pra gente ensinar manejo de higiene, até mesmo de rebordo, né? De gengiva. Porque desde que tem a gengiva, a gente já tem que fazer uma higienização, né? Nem que seja com gás e água mesmo em casa, para sentir essas estruturas, para fazer também a criança já criar o hábito, né? Depois, quando começar a crescer os dentinhos, já aceitar, né, que a gente faça, que a gente consiga, né, mexer nas estruturas orais dela sem ela reclamar. Então, desde bebê, mesmo antes de nascer os primeiros dentes, o ideal já é levar no dentista, né, no odontopediatra. Até, na verdade, a mãe, durante a gestação, é importante fazer um acompanhamento, né, pode ser no clínico geral ou até mesmo no odontopediatra. É interessante que já faça um acompanhamento na gestação, tá? Porque existem fatores, né, hormonais que alteram os tecidos bucais que podem acarretar alguns problemas durante a gestação. Então, é importante já fazer acompanhamento antes até mesmo de bebê nascer. Então, depois que ele Não nascer... sabia? É mesmo? Mas Uhum. isso vai para o bebê? Não, mas assim, Não, né? problemas hormonais podem acarretar sangramento gengival, tudo. Para a mãe, né? Uhum. Isso, e a gente não indica, a gente evita fazer qualquer tipo de tratamento que não seja, assim, emergência em gestante. Então, é por isso que é importante esse acompanhamento já na gestação, tá? Para fazer um controle. Não que vá passar algo, né, que tenha algum problema, passar para o bebê, né? Não vai E passar. tem alguma coisa que as mãezinhas possam fazer durante a gravidez para que a criança tenha dentes saudáveis? Não tem o que fazer durante a gestação. Na verdade, vai tomar ácido fólico, essas coisas que o médico dela vai estar passando para uma formação Normal. do bebê, né? Em si, mas nada Uhum. vai influenciar na formação do dente em si, né? Quando a criança começa a perder os dentinhos, né? Existe aquela coisa da fadinha do dente, e, né, para a criança realmente assim, ficar numa boa, né? Achar que é legal e tal, porque né? Na verdade. Qual que é a tua dica na hora que as crianças começam a perder os dentinhos? Daqui a pouco você responde, mas eu quero dar um oi, um beijo para todo mundo que está entrando. Olha, Elis, quanto tempo que eu não te vejo. A Ivanete, Ila, Vera, que tem netinhas aí, né? Netinhos. A Maria, obrigada, gente, por estar aqui junto conosco. É muito importante a presença de vocês. Ali embaixo tem uma setinha assim, ó. Vocês podem compartilhar a nossa live e ajudar a gente a girar aí, né,
essa live principalmente para as crianças, né? Para as mães de crianças, né? Vamos lá, Mari. Vamos, doutora Mariana, responde para a gente, então. Então, o fato da fada do dente é um estímulo a mais para a criança, porque querendo ou não, o primeiro dente que vai cair, especial, né, é algo novo, né? Então ela não sabe o que vai estar acontecendo. É tudo estranho, ela não sabe que sensação ela vai ter a hora que tirar esse dentinho, se vai conseguir tirar sozinho. Às vezes tem criança que comendo o alimento, ele sai, né? Às vezes o pai tem que ajudar, ou às vezes até a gente tem que intervir e tirar, né? Então, a questão da fada do dente é um estímulo a mais para ela ver, querendo ou não, né? Vai ter uma recompensa, né? E não É vai. legal fazer isso, então. Não, não contraindica, sabe? Para criança é importante essa parte lúdica também, tá? Uhum. E depois que as crianças começam a perder o dentinho, por exemplo, eu vou falar do meu caso, tá? Eu tinha um dente que ele cresceu torcido, né? E eu fui carregando aquilo ali até praticamente a minha adolescência. Daí, quando a gente coloca, né, o aparelho ortodôntico, né? Quando a mãe percebe que a dentição tem algum problema, existe alguma solução? Na questão de troca dentária, Na hora que começa a crescer os dentinhos, né? Nem sempre os dentinhos crescem alinhados, né? sim. Então, já na parte de dentição decídua, que é a dentição de leite, né, os primeiros dentes, a gente já consegue imaginar se na hora da troca vai, às vezes, faltar espaço ou algo assim. Porque a dimensão, né, a largura de um dentinho de leite é bem menor em relação a um dente permanente. Então, dependendo da arcada, a gente já tem uma noção, né? Então, quando for iniciar essa fase de troca dentária, às vezes a gente já pode intervir com aparelho ortopédico, né? Que são aparelhinhos móveis que vão estimulando a abertura de espaço ou o crescimento de base óssea, né? Já nessa fase de dentição mista, né? Que está fazendo a troca do dente de leite pelo dente permanente. Então já tem como intervir. Às vezes tem algumas coisas que vão ainda ficar para uma outra etapa, que daí seria aparelho fixo mesmo, né? Nem tudo, talvez, vai ser corrigido com ortopedia, mas já consegue melhorar muita coisa nessa fase de troca, né? E depois vai fazer a parte de finalização com o aparelho ortodôntico, mas já dá para iniciar quando começar a trocar os primeiros dentes. Às vezes consegue fazer o estímulo até já na dentição de leite. Já começa a usar aparelho já com dente de leite e vai... Às vezes precisa fazer estímulos, né? Para, às vezes, fazer a parte de cima, né, da maxila crescer mais em relação à parte de baixo. Então, já vai fazendo esse tratamento desde a dentição de leite. Mas não é aquele aparelho fixo, né? É uma outra aparatologia. A gente chama de aparelho, todo mundo a gente remete àqueles brackets, né? Mas é um outro tipo de aparelho, né? Como se fosse uma plaquinha de contenção, que daí tem uma chavinha que você vai ativando ela. Então, é uma aparatologia diferente. Eu acho que a tecnologia está a nosso favor, né? Porque hoje a gente tem tanto recurso, né? Porque eu me lembro também, eu tenho 3 filhos, então a gente acompanhou, a gente passou por todos os processos, né? E às vezes um tem o céu da boca mais fechado, o outro mais aberto, né? Isso tudo prejudica lá na frente, né? Existem consequências gravíssimas se a criança não trata aquilo que tem que tratar durante um certo período, concorda? Isso mesmo. Enquanto a gente precisa mexer em questão de base óssea, né, de osso em formação, quanto antes melhor, né? Depois da fase adulta, depois daquele pico de crescimento, é mais difícil, né? E às vezes tem problemas que na fase adulta a gente já não consegue mais corrigir, assim como a gente conseguiria corrigir na infância. Então, que tipo de problema, Elias, você pega aí de alguém que não corrigiu lá na infância, por exemplo? Olha, para gente que chega na área do implante, são mais as percas dentárias, né? Que interferem na movimentação dos outros dentes, né? Então, uma criança que perde, por exemplo, o primeiro molar, que é um dos primeiros dentes que nasce permanente, né? Um dente lá de trás, é muito comum, né? Infelizmente, hoje em dia, um adulto, né? Que perdeu esse dente quando criança e os outros dentes do lado estão todos inclinados, então todos ocupando esse espaço desse dente.
Então, se porventura a criança perder esse dente, né, já poderia iniciar aí com uma aparatologia para pelo menos manter o espaço para quando atingir a idade adulta, aí sim fazer os implantes dentários, né? Só lembrando que quando a gente faz os implantes, somente depois desse crescimento que a doutora falou. Então, antes disso, ainda está em formação óssea. Então, por isso que a doutora falou, quanto antes começar a aparatologia, melhor. E depois, aí, de formada a idade óssea, aí a gente consegue fazer os implantes dentários e devolver aquele espaço. Mas essa com certeza é a que mais aparece, né? Uhum. Ou aquela mordida cruzada que depois dá altas dores de cabeça, né? Porque às vezes a criança não morde legal, ou perdeu um dente, ou ficou, foi passando, e aí quando fica em idade adulta tem dores de cabeça horrorosas, né? Também. É importante, Fabiola, na verdade, as pessoas conscientizarem que os dentes de leite eles têm muita importância, tá? Porque tem aquela cultura de vem outro no lugar. E as pessoas Então. podem dar importância para o dente de leite, tá? Então é importante que as pessoas elas tenham em mente que esse dente tem que ser mantido. Existem vários tratamentos que a gente pode fazer, quase como um dente permanente, para manter esse dente em boca até o horário, a parte certa, né? O horário certo de ele cair, tá? Para manter espaço, para mastigação, então ele tem muita importância para a gente. As pessoas têm que tirar, às vezes, um pouco da cabeça essa coisa de que o dente de leite vai cair e vai vir um outro no lugar. Então ele não tem tanta falta, que ele não vai fazer falta, mas ele faz sim, né? Então, quanto antes buscar tratamento melhor, quanto melhor prevenir, para a gente não ter que fazer tratamento corretivo melhor, né? Então, bom, na pediatria, para a gente é a melhor coisa. Mas, se for preciso fazer alguma terapêutica, a gente tem várias opções. Hoje em dia, para ter o dente em boca. Uhum. E eu não sei se é mito ou se é crença ou se é verdade, por exemplo, que quanto mais tarde caírem os dentes, melhor. Não, eles têm, na verdade, normalmente... É mito. É mito, eles têm uma época certa para fazer essa troca, né? Não existe, assim, uma idade exata, né? A gente tem uma margem de tempo para estar fazendo essa troca. Mas quanto mais não, às vezes tem dente que fica retido em boca muito tempo e o dente permanente já está vindo fora de posição, que a gente tem que tirar ele. Pois é. E para tirar porque não conseguiu fazer esse processo de reabsorção de raiz biologicamente, né? Digamos assim, a gente tem que tirar. Mas tempo do que o ideal. Cada dente tem uma época certa de ser trocado, né? Também tem vários casos, né, de que um dente está nascendo e o outro ainda não caiu, e aí nasce em lugares errados. Aí, nesse caso, já é legal também, porque como você também é ortodontista, né? É legal porque já sai de um processo, já entra no outro, e aí uma dentição saudável, vamos dizer assim, o resto da vida, se a pessoa continuar levando tudo isso muito a sério, porque o ideal é que se visite o dentista regularmente, né? Isso. É bem importante já começar desde cedo. Igual eu te falei, a gente já tem uma noção já nessa parte de dentição de leite, se vai precisar intervir ou não. Às vezes, igual eu te falei, tem gente que ainda brinca quando vê uma criança com dentinho de leite bem ralinho, com espacinhos, né? Pra gente é a melhor coisa, porque quanto mais mais vai ter espaço para um dente permanente, né? Então, quando tem um dentinho bem juntinho, a gente já sabe que provavelmente, né, a gente vai precisar já estimular, abrir espaço para fazer essa troca dentária. Claro que cada criança tem que ser observada individualmente, né? Mas a gente já consegue ter uma noção se vai precisar ou não intervir. Quando uma criança não quer ir ao dentista de jeito nenhum, até mesmo não é nem só criança, né? Mas às vezes a própria adolescente não quer, né? Tem aquelas que querem, porque querem fazer o clareamento dental, que querem fazer isso e aquilo, mas tem crianças que é muito difícil, aquela idade ali entre 5, 6, 7. Como é que se leva uma criança ao dentista quando ela não está afim? E as crianças hoje, elas não vai pronto, né? Agora a gente tem que fazer todo um manejo, na verdade, da criança. Às vezes ela vai vir no teu consultório 2, 3 vezes para sentar na tua cadeira e você mal olhar,
questão de dente, né? Você tem que fazer uma adaptação da criança. Não adianta ela chegar na primeira consulta, a gente já exigir que ela sente na cadeira, que abra a boca para você olhar. Ela não é um adulto, né? Então, tem toda uma questão de manejo, né? A gente pode trabalhar com coisas lúdicas, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que ligar um desenho já ajuda bastante. Às vezes eles ficam ali a consulta inteira com a boca aberta assistindo desenho, você faz tudo. Como Eles assim? ligam, Explica isso. A criança vai tratando os dentes assistindo o desenho? isso, a gente liga um Oh, desenho, eles ficam, a gente faz tratamento, eles ficam bem tranquilos, às vezes não reclamam, nem se mexem, só para prestar atenção no desenho. Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E a gente sabe que muito cedo já as crianças têm acesso a esse tipo de material, né? A não ser que o pai às vezes não queira e a gente não utiliza, né? Mas a gente tem que usar a nosso favor. Então o desenho é um benefício muito grande que a gente tem. Mas assim, criança a gente vai ter que fazer o manejo, né? Ela veio na primeira consulta, já sentou na cadeira, ótimo. Mas às vezes ela vai precisar de 2, 3 consultas para criar uma confiança, né, no dentista. Todo novo. Às vezes tem criança que vai a primeira vez no dentista com 5 anos, ela nem sabe o que é aquilo, né? E às vezes já veio de casa ouvindo, já fui no dentista, pois é. eu fui no dentista. Então ela já tem essa noção, né, do que ela está ouvindo. Então a gente tem que fazer muito essa parte de adaptação com criança. Oh, pois é, gente, deixa eu só dar um oizinho aqui para essa galera que está entrando agora. Gustavo, saudade de você, o Vlad, a Fábio. Obrigada, gente. Dalton, muito obrigada por vocês estarem aí junto conosco. Vocês são muito importantes para a gente. Vão compartilhando e eu quero muitos corações. Olha só, doutora Mariana, eu tenho aqui algumas perguntas de pessoas que enviaram antes as perguntas, né? Uma delas diz assim: como prevenir a cárie precoce? Então, a cárie a gente basicamente vai prevenir ela com uma adequada higienização, tá? E a correta higienização desde cedo, tá? Igual eu te falei, a criança mesmo antes de ter dente já tem que ser feita a higienização dos rebordos, né? Da gengiva dela. Depois que vai higienizar, que vai crescendo os dentes, também já tem que fazer uma correta higienização, tá? E depois a utilização de fio dental. Eu sei que é difícil criança aceitar fio dental, tá? Mas se eu passar, é super importante. Eu até trouxe aqui um fio dental. A criança é mais fácil, encontra bem fácil em farmácia, até para eles terem autonomia de estar tentando passar. Que né? legal isso! Adorei! Ele vem um pacotinho com vários, tá? Quando Olha você que vai usar um por interessante. vez. Olha, gente, eu vou desativar aqui os comentários só para você poder mostrar direitinho. Então, Olha! a criança consegue segurar ele, né? E consegue passar mais fácil. Até para adulto, passar na criança é mais fácil, porque às vezes a nossa mão é muito grande. Já vou querer? Passar, até adulto, tem para adulto. Pois que legal, né? Porque a nossa mão, querendo ou não, é muito grande, né? Sim. Também não consegue, a criança não tem coordenação para passar sozinha, a gente com a nossa mão às vezes não consegue higienizar também. Então isso aqui é uma ótima opção, tá? Para a criança que está começando a ter dente, eu trouxe aqui para mostrar uma dedeira, tá? Que os pais colocam no dedo e ela tem umas sardinhas aqui, ó. Tá? Ai, que legal isso, gente! Até mesmo na minha época não tinha isso não, hein? Que maravilha isso! Até quando for só rebordo, não tiver dente, pode usar essa dedeira também, tá? Para fazer a higienização dos tecidos. Muito legal. A prevenção é isso, tá? Escovação. Uma coisa bem polêmica na odontopediatria é a utilização do flúor, tá? Mas é importante utilizar flúor em criança, tá? Por mais que elas não tenham essa coordenação de estar cuspindo toda a pasta, é importante que utilize. O que eu sempre falo é que a pasta de dente com flúor, ela tem que ser tratada como se fosse uma medicação em casa. Ela não tem que ficar ao acesso da criança, tá? O pai e a mãe é que vão dispensar a quantidade adequada na escova para a criança conseguir fazer a higienização, e por mais que faça a ingestão dessa espuma, né,
não vai interferir na formação dos dentes dela, mas é bem importante que já utilize flúor, tá? Pode-se ter em casa uma pasta com flúor para o pai dispensar e uma sem flúor para a criança, porque a criança gosta de comer pasta, né? Eles gostam, eles colocam. Eles colocam bastante pasta. Eu nunca comi. Não, eles gostam de colocar bastante, de sentir bastante o gosto. E como eles não conseguem cuspir, né? Se quiser ter uma sem flúor para ele ter essa autonomia de colocar a pasta na escova, porque eles gostam. Coloca muita pasta. Eles gostam muita. Muita. Aí, a com flúor que os pais vão dispensar, tá? É um grãozinho de arroz, é uma sujeira na escova só, tá? Às vezes eles ficam até chateados, as crianças, que parece que tem pouca pasta, né? Porque eles gostam de quantidade. Né? Mas, primeiro o pai dispensa essa quantidade, que é uma sujeirinha mesmo, na escova. Ele faz a higienização e depois, se quiser que ele faça sozinho e dispense a quantidade que a criança quiser na escova, usa uma sem flúor, tá? Mas é importante desde cedo. Não precisa ter medo. Super! Não precisa ter medo da pasta com flúor, para os dentes depois virem manchados, né? Que às vezes acontece pela ingestão de grandes quantidades. Tem que ter em casa, só que tem que deixar longe do alcance da criança, tá? E aqui eu trouxe uma pasta onde está bem descritivo aqui, ó, a quantidade, porque tem que ter uma quantidade mínima que vai fazer efeito, tá? Menos do que isso não vai fazer nenhum efeito, tá? Então tem que ser 1.100 ppm, está escrito bem certinho aqui, ó. E se você for ver na pasta, também vai estar. Menos que isso não vai fazer efeito. Então tem que ser esse mínimo, já usar desde que começou a troca dentária, higienização, escova adequada, cabeça pequena, tá? Cerdas bem macias, porque às vezes tem umas escovas no mercado que dizem que é para uma idade específica, mas às vezes assim, elas têm a cabeça bem grande, tá? Então tem que sempre ver uma escova de acordo. Mas basicamente é isso, escova, pasta e fio dental. E a escova tem para todas as idades. Ai, que lindas! Posso usar também essas? Na minha... Que legal! Eu digo assim, na minha época não tinha nada disso, gente, era na lata. Eu odiava ir no dentista. Eu fiquei 20 anos com aparelho ortodôntico, então eu sou uma dessas pessoas que eu tive muito trauma de dentista, né? E eu tô vendo assim que, meu Deus, como é legal, né? Tudo hoje, né? Como é bacana, né? Tenho aqui uma outra pergunta para você. Tomar mamadeira à noite provoca cáries? Então, a gente não indica, tá, mamadeira. A questão do aleitamento materno também é uma coisa que ainda não se tem um consenso, né? Entre dar ou não cáries. Existem pessoas que acreditam que dá ou não. No aleitamento materno, né? A questão da mamadeira, como às vezes o leite que é preparado ainda tem acrescentado açúcar, a gente não indica, mas a gente sabe que muita criança dorme tomando mamadeira, né? Então, por isso, justamente. Então a gente pede para depois, mesmo que a criança dormindo, que pelo menos passe a escova ou o dedo com uma gaze, com um pouquinho de pasta com flúor, né? E tente fazer a correta higienização ali dos tecidos, para pelo menos colocar um pouquinho de flúor e tirar um pouco desse resíduo que vai ficar parado na boca dela a noite inteira, que já é um horário, né, mais complicado, né? A gente tirar esse hábito. E é bem importante também não acrescentar mais nada na mamadeira além da fórmula, tá? Tem gente que acrescenta ainda açúcar ou achocolatado, coisas que ainda tem mais açúcar. Verdade. Né? Além da fórmula. Então a gente diz que não acrescente nenhum outro tipo de material, né, junto. E que tente higienizar a boca da criança mesmo com ela dormindo, né? Manipule ali um pouco os tecidos, coloque uma gaze úmida, um pouco de pasta, pelo menos para tirar maior o excesso que ficar de leite na boquinha, né? Mas é bem importante. Tem uma outra pergunta aqui. Alguns estudos mostram a eficácia de óleos essenciais para a saúde bucal. Você conhece? Não posso responder sobre isso, eu não tive conhecimento ainda, eu não li nada sobre, né? Eu até ir atrás e ver, né? Alguns estudos falem sobre porque isso. Porque está super em alta, né, hoje os óleos essenciais, né? Para acalmar, para agitar, para isso, para aquilo. E tem também um para a saúde bucal,
né? Que eles falam, eu também não sei qual é, mas eu fiz até uma entrevista sobre aromaterapia que assim, a gente vê que também é um mundo que cresceu bastante, né? Você indica pastas de dente, dentifrício, né? Para crianças específicos ou todos que tem no mercado, tudo ok? Essa é uma outra pergunta. A gente indica qualquer pasta, desde que tenha flúor, tá? É importante ter flúor, tá? Então, independe da pasta, independe da escova. A gente geralmente nunca vai para uma marca específica, né? Ela fazendo a função que ela tem que fazer, independe de marca. Então, a pasta, desde que ela tenha flúor, né, e que seja dispensada na escova, a quantidade adequada, de forma adequada, não tem marca nenhuma específica, tá? Entendi. Outra pergunta que eu tenho aqui. É fato de que se as crianças tomam muito antibiótico, isso pode prejudicar a dentição? Então, o que acontecia muito, até era mais antigamente, tinha a questão da tetraciclina que ela pigmentava os dentes, tá? O que as pessoas às vezes associam, né, com um problema de cárie e o antibiótico, não é nem o antibiótico em si que ele vai estar agindo na formação. É porque para o antibiótico, né, que geralmente para a criança ele é líquido, para ele ser mais atrativo para a criança, é adicionado açúcar também, para ele ser doce, Ah, ter um gosto bom. O que acontece? A criança, quando vai tomar antibiótico, ela já está debilitada, né? Então, ela vai estar tomando antibiótico, ela não vai querer escovar o dente. Geralmente, a gente não vai querer brigar contra, né? A gente vai dar um antibiótico, ela não vai querer higienizar também. O que ela quiser comer, porque às vezes eles nem querem comer, a gente vai dar e não vai estar fazendo uma higienização adequada. Então, a relação maior entre o antibiótico e problema de cárie, né, na infância, é mais em relação ao açúcar que contém no antibiótico e não que ele vai agir na formação do dente, tá? Então, é por isso que é importante, né, quando tiver, né, tem gente que tem muita inflamação recorrente, infecção recorrente e toma bastante antibiótico, que faça uma correta higienização, porque o que vai acarretar problema é a quantidade de açúcar no antibiótico e, querendo ou não, a falta de higienização depois que ele é. entendi. Tem uma outra pergunta que eu acho que é mais para o Elias. A partir de quantos anos a adolescente pode fazer clareamento dental? Ah, então, eu vi essa pergunta que rolou ali, né? Na verdade, a gente Aham. fica fazer o clareamento nas crianças, que nem eu vi na pergunta ali, né? O clareamento somente em dentes permanentes nos adolescentes e adultos, né? Criança não faz clareamento. Uhum. Certo. Ok. Eu tenho uma outra pergunta. Uma seguidora. A minha filha bateu o dente e ficou preto. O que que eu faço? Arranco? Não. Extrai? O caso, né? Eu não sei se a criança, quando sofreu o trauma, já teve um atendimento em sequência, né? Logo em seguida. Às vezes tem traumas que na hora, né, que aconteceu, a gente radiografa, a gente faz o exame clínico e não tem nenhuma alteração, mas ele precisa ser acompanhado, porque às vezes depois de um período vai acontecendo uma necrose da polpa e vai fazendo alteração, né? E a gente precisa ver se precisa, às vezes tem lesão na raiz, precisa fazer um canal, igual um dente permanente, às vezes a gente precisa tratar o É canal. mesmo? Às vezes a gente precisa fazer isso para manter ele em boca por mais tempo, tá? Às vezes não tá na época ideal de ele ser perdido. Às vezes vai ter alteração de cor, não vai precisar fazer canal, mas tem alteração de cor e depois às vezes volta um pouco. Então cada caso tem que ser acompanhado individualmente, mas jamais extrair, a não ser que seja a última opção que a gente tenha. Mas em caso de trauma é bem importante já ter um acompanhamento precoce logo após o trauma. Tem uma outra coisa importante ressaltar que às vezes as pessoas não sabem, às vezes tem traumas em que o dente ele sai, ele avulsiona, né? Dente de criança, e às vezes não tá na época de sair. Aconteceu esse tipo de avulsão, né? Às vezes até dente permanente acontece isso de avulsionar. Você pega esse dente, né? Já coloca num copinho com leite e corre pro seu dentista, tá? Às vezes a gente consegue fazer um reimplante dentário para manter ele em boca por um tempo. Às vezes as pessoas não sabem, elas nem procuram, né, o dente.
Elas simplesmente, caiu, elas nem procuram ele porque não sabem que existe essa possibilidade de a gente recolocar ele no lugar e tentar manter ele um tempo maior ali até ser a hora dele ser trocado mesmo por um dente permanente, né? Então, questão de trauma, né? Dependendo do trauma, a gente tem que fazer acompanhamento. Trauma que perde o dente, que ele sai por inteiro, pega ele, corre pro dentista, tá? Interessantíssimo. Põe no leite? Isso. Se não tiver leite ao alcance, pode ser um copinho d'água limpa, né? Mas assim, Aham. no leite e procurar o atendimento ao dentista, porque aquele dente, como a doutora falou, às vezes ele não era a hora de ele sair, né? Sim. E aí a gente consegue talvez fazer um reimplante desse dente para manter um pouco mais de tempo. Logicamente ele não vai ficar ali pro resto da vida, né? Se for um dente permanente, no caso, mas ele vai ficar um pouco mais de tempo até dar o tempo do permanente vir. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Ele tem um bebê de 9 meses, nasceram 4 dentinhos. É necessário escovação e qual a frequência? O Luiz Pedro deve estar falando da Malu ali, o Dr. Luiz Pedro, que é a filhinha O dele. Luiz Pedro. Então, já tem que fazer higienização. Geralmente, 9 meses já começou a introdução alimentar, né? Nessa fase já está fazendo ingestão de frutas e até alimentação de salgado. Geralmente, nessa fase, a gente já nem indica a ingestão de nada com açúcar, né? Aham. Fazer a higienização depois de todas as refeições, digamos assim, já que está na fase de introdução alimentar. E, se possível, depois, eu não sei qual que é o tipo de leite, né? Se é amamentação natural ou se é na mamadeira com fórmula, né? E se possível fazer a higienização também depois da amamentação, tá? Se é uma criança, às vezes, que não tem ingestão de açúcar, que a gente já nem indica, né? Antes dos 2 anos açúcar, mas a gente sabe o que acontece. Se for uma criança que já nem faz introdução, né? Faz a higienização, o flúor mínimo, às vezes nem precisaria, né? Porque só vai estar fazendo alimentação mais pastosa e de frutas, né, verduras, digamos assim, então não teria tanta necessidade. Mas é importante higienizar para ela já se adaptar com essa manipulação dos tecidos, né? Então, Uhum. refeições, né, dessa introdução alimentar e também depois na amamentação, tanto natural quanto com fórmula. Legal. A Briana está perguntando se o creme dental da criança precisa ser diferente do adulto. Necessariamente precisa? Não precisa, tá? A quantidade de flúor geralmente tem do adulto também é igual a que tem na da criança. A gente só indica a pasta infantil para criança porque ela vai aceitar mais fácil, porque elas querendo ou Por não, causa do gostinho, né? gosto, tá? Às vezes, claro que existem pastas para adulto que são mais abrasivas, que elas já dizem que vão fazer clarear o dente ou algo específico, que elas são mais abrasivas, a gente não indica muito. Mas uma pasta normal, convencional, de adulto, pode ser usada para criança também. Gosto individual. Tem criança que vai gostar da pasta ardida do adulto e tem criança que não. Mas é importante que tenha flúor e as duas vão estar suprindo a necessidade. Só lembrando que a pasta ali pode ser a mesma, mas como a doutora falou inicialmente na conversa, tratar a pasta de dente do adulto ou até da criança com flúor como se fosse um medicamento, com a supervisão do adulto, né? Então, o adulto que direciona a quantidade de pasta, que tem que ser mínima, somente arrastar realmente na escova, né? Não fazer o excesso, deixar o excesso para aquela pasta que tem um gostinho que é sem flúor. Daí a criança se diverte e já tem o hábito também ali de escovar os dentes. Uhum. Ortodontia preventiva começa a partir de qual idade? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Porque todo mundo fica protelando, né? Muitas vezes, depois vai crescer, não sei o quê, e fica naquelas, né? A partir de que idade, então, doutora Mariana? Então, depende de cada caso, tá? Mas a partir, às vezes, tem coisas que a gente precisa só colocar uma resina, né? Fazer, digamos, uma pista no dente de uma criança que pode começar já com uns 4, 5 anos, já para induzir, estimular a formação óssea, né? A melhora da posição, já pode começar desde lá dos 4 anos. Então, Uhum. é uma coisa que pode ser bem precoce já, né? Então, por isso que é importante já levar a criança desde bebê no odontopediatra, ele já ia avaliando essas alterações e observando qual é o melhor momento. Mas a partir já, às vezes, 4, 5 anos, a gente já consegue fazer tratamentos
interceptativos, assim, né? Não com aparelhagem, não com aparelho fixo, né? Uhum. Para melhorar o posicionamento das arcadas, né? Para estimular crescimento também. Então, lá com os 4, 5 anos. Isso que é importante ali desde cedo já. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que também veio anteriormente. Vocês têm algum tratamento? Algum tratamento? Eu penso que não é o tratamento em si, para crianças especiais, autistas, enfim, crianças que precisam de um atendimento especial? Então, o odontopediatra acaba recebendo bastante, até criança que tenha algum problema, até pela nossa questão de manejo, né? Mas não tem nenhum tratamento específico. Na verdade, assim, depende também de cada síndrome, de cada situação específica, tá? Porque existem síndromes que vão ter grandes alterações orais que a gente já tem que ir avaliando desde cedo. Então, é uma coisa, assim, bem ampla, eu não consigo te dizer especificamente, né? Porque cada caso é Uhum. igual, cada situação é uma e, inclusive, cada síndrome é diferente, né? Então, Eu acho que só pelo carinho, né, que vocês recebem ali, todo esse envolvimento, porque isso eu vejo até com os adultos, né? Eu estou aí dentro, eu sempre estou aí, então a gente vê que existe um respeito, que existe um carinho a mais, que existe, por exemplo, agora no mês de junho e julho, você entra, você tem lá a festa junina, a limpeza de vocês é muito bacana, né? Porque a gente vê a higienização do local, né? Você vê uma clínica que tem respeito mesmo, que tem carinho, que tem um profissionalismo, que preza pelo atendimento já na entrada, né? Então, ali eu tenho certeza que qualquer criança, mesmo que tenha algum probleminha ou algum problemão, ou que seja que tenha medo de dentista, ou que seja lá o que for, vai ter um tratamento especial e não precisa ser especial, né? Todos são especiais para a Oralcim, né, Elias? Com certeza, estamos aqui justamente para isso, né? O nosso carinho constrói sorrisos. É isso aí. Mais algum recadinho aí, Elias? Olha quantas perguntas que nós recebemos aqui. Então, gostou do tema, acho que vamos ter que fazer mais vezes aí, pegada. Pois é que agora é um horário que tem live pra caramba, né? Então a gente fica E meio ali concorrido. Mas é um tema assim que, nossa, agradou demais. A gente recebeu bastante perguntas, né? E a gente espera mesmo que a doutora Mariana, né, volte sempre aí para conversar com a gente, né? E para encerrar, você tem mais algum caso, alguma coisa que você queira compartilhar, Mariana? então, eu trouxe uma escova aqui, ó, até pro Luiz Pedro, vai ser interessante, né? Então, peraí que eu vou desativar os comentários. Essa escova aqui, ó, já pode ser usada, né? A partir de 6 meses, que já normalmente começa a erupcionar os primeiros dentinhos de leite, né? Ela é mais larga embaixo para a criança conseguir fazer essa empunhadura, né, da escova, segurar mais fácil. E ela tem esse limitador aqui, então a criança pode colocar na boca, né, para ela começar a autonomia, sem o pai e a mãe terem medo, né, dela colocar a escova na garganta, né? Então ele Que deixa legal isso, gente. Eu estou impressionada. isso, tem bastante coisa a nosso favor agora, tá? Pois é. Você sabe que tem uma pessoa que realmente perguntou isso, eu falei assim, meu Deus, né? Mas será? Uma mãe que tem medo da escova de dente machucar a boca da criança. Então é isso aí. Eu falei assim, mas como assim escova de dente machucar, né? Uma boca de criança, né? Então é Então, fato. então é fato isso, tá? Então já foi criado esse delimitador aqui para a criança conseguir colocar a escova em boca, né? Uhum. Fazer uma empunhadura melhor, porque ela é mais. Legal. Né? E Eu tenho uma última pergunta aqui que eu estou vendo aqui, eu esqueci de fazer. Escovas elétricas para criança. É bom? é bom, para adulto também, tá? É? Mas ela não pode agir sozinha, tá? As pessoas não podem achar que vão colocar ela em boca e ela vai fazer
a função sozinha por ela ser elétrica, tá? Ela é elétrica, não é automática, né? Ela vai te auxiliar, tá? Pode usar, tanto criança quanto adulto. Até criança adora, porque tem escova elétrica que tem luzinha, escova elétrica de personagem, então eles gostam, né? E estimula. Pode usar desde que eles também façam, né, os movimentos que precisam ser feitos para higienizar adequadamente. Mas tanto adulto quanto criança podem usar, é ótimo. Tranquilo. E tem uma Legal. escova aqui, ó, que nem eu conhecia, que a doutora trouxe também, que ela... Como é que é? Olha, eu nem sei mexer na escova. Agora, porque criança gosta de escovar muito rápido, né? Porque eles têm muitas coisas para fazer. Então, eles escovam em um segundo. Né? Então, essa escova aqui, ela acende a luzinha e ela fica piscando durante 1 minuto. Não acredito! Isso, para a criança fazer a escovação enquanto essa escova está piscando. Existem umas ampulhetas também que você gira e vai fazer os 60 segundos, a criança vai acompanhando a areinha descer, enquanto isso tem que fazer a escovação, porque senão, num segundo, eles já acham que está ótimo, mas não tá. tá. Só passar e tá ok, né? Isso também é bem importante, ressaltar que não existe uma idade limite para os pais supervisionarem as crianças, tá? Não tem como a gente dizer, a partir de 6 anos, deixa por conta da criança. Deixa rolar. Uhum. É importante que o pai veja se a criança consegue fazer sozinha uma higienização adequada e é sempre bem importante, né? Que pelo menos a última escovação, né? Se não conseguir fazer todas, porque a gente sabe que às vezes a criança, né? Os pais precisam trabalhar, a criança fica na escola o dia inteiro e não tem como a gente delegar para a escola fazer esse trabalho. Então, que pelo menos a última escovação do dia seja supervisionada pelos pais, tá? E não tem também unidade limite. Vai até 6 anos, você faz a última, depois dos 6 anos a criança faz. Se você achar que ainda com 6 anos ela não consegue fazer adequadamente, você vai e continua fazendo a escovação supervisionada, tá? É importante que os pais monitorem, não tem como a gente deixar na mão da criança. Para ela, um segundo tá ótimo, para ela tá super limpo, né? Então, por isso que é importante. Legal, eu acho que nós vamos ter que fazer uma matéria para TV, hein, Elias? Vamos. A Oral Sim, eu vou te escalar aí, Com porque certeza. eu vou querer a doutora Mariana para falar desse assunto lá no nosso programa de TV. Olha só quanta coisa, né, que a gente acabou falando aqui que a gente nem imagina, né? A Briana está perguntando se as cerdas das escovas das crianças precisam ser mais macia. Então, tanto adulto quanto criança, a cerda tem que ser macia ou extra macia, tá? Ela vem sempre escrita na embalagem ali, ó. Essa aqui, por exemplo, extra macia. Aham. Isso é uma regra que vale para adulto também. Às vezes adulto acha que cerda média ou dura limpa mais, tem a sensação de que limpa mais, mas não. Então, sempre extra macia ou macia, tá? E é importante sempre olhar bem também o tamanho da cabeça de escova da criança para você conseguir higienizar bem os últimos dentes lá, porque às vezes a cabeça muito grande da escova não vai alcançar e vai estar deixando a escovação, né, insuficiente, né, digamos assim. Legal. Na maciez. Bacana. Gente, olha, eu amei esse tema, tá? Adorei, eu quero já. Nós temos lá no nosso canal, tanto no nosso canal do YouTube, e está rodando no nosso canal da TV também, no canal 20 da Net Cidade, as 2 matérias importantíssimas que a gente fez recentemente, uma sobre a ortodontia, que são vocês dois, que eu tive o prazer de entrevistar, mas também sobre outros assuntos, sobre implante, que é muito legal, né? Porque também a tecnologia está a nosso favor, tem equipamento novo na clínica, né? Então Sim. A gente precisa falar disso também, né? Sim, só acompanhar lá as matérias, o pessoal vê. A gente tem o raio-x panorâmico, né? Tem o centro cirúrgico, tem o scanner intraoral, então tem bastante novidade aí. Com certeza a gente caminha junto com a tecnologia. Legal. Bom, então fica convidada, doutora, para estar no nosso programa, né? E vamos já marcar, já vou combinar aí, já vou escalar para você já bloquear a sua agenda. A Oral Sim Implantes tem feito um trabalho sensacional na nossa cidade. É muito legal. Hoje ainda uma pessoa me ligou perguntando, ela chama Rebeca, viu, Elias? E ela falou, me ligou perguntando, eu posso ir, é legal? Eu falei, vai que é legal, sim. E então ela vai ligar aí, tem muitas amigas também que já foram, né? E pela tua simpatia, porque perceberam o profissionalismo,
sem antes ter entrado, elas já são super fãs, né? E a gente sabe que também tem aí todos os tipos de tratamento, então, muito legal. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês, me sentindo prestigiada, né? Mas também prestigiando vocês que fazem um trabalho muito legal. Obrigada! Obrigada! Fabiola, a gente que agradece, né? Eu agradeço em nome da Oralsim, e a gente coloca realmente todos os nossos especialistas à disposição de se alguém tiver alguma dúvida, seja de odontopediatria, seja de alinhadores, seja de implantes dentários, enxertos ósseos, enfim, qualquer problema aí, qualquer dúvida, a gente realmente se coloca à disposição de todos e agradecer você também, né? Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, sempre bom, eu também adoro bater esse bate-papo aqui com todos vocês. Obrigada! Eu também quero Mariana, agradecer, Fabiola, tá? Eu sempre tudo de bom, viu? Olha, você é uma fofa! obrigada. E fiquei com uma dívida agora que eu vou procurar sobre os óleos essenciais. Se a gente fizer uma matéria mesmo, eu prometo falar sobre isso daí. Fica essa dica. Isso, eu acho que é bem oportuno, né? Sim, Porque isso está super em alta, muita gente está usando, então eu acho que é legal mesmo, né? Pode trazer benefício aí para acalmar até, não sei, né? Sei lá. Estuda, depois a gente conversa. pode deixar. Obrigada, querida. Até tem uma pessoa que eu vou te indicar como para você conversar, essa pessoa que nos perguntou, né? E Uhum. eu vou te passar depois um telefone de uma pessoa que sabe que é aromaterapeuta, que Aham. pode responder para você, né? Tá Aham. bom? Tchau, Aham. gente. Valeu, Brigadão, tá? Um cara. beijão. Obrigada. Então, gente, eu quero agradecer, né, também todo mundo que passou por aí. Muita gente entrou, saiu. Olha, a Deise tem aí um sobrinho fofo, lindo, maravilhoso. Tem que levar ao dentista, eu sei, né? E também muita gente legal, pessoas com filhos pequenos. Eu agradeço também as nossas amigas que estiveram aí compartilhando, comentando, e quero fazer um pedido para vocês. Nós vamos deixar essa live salva e eu gostaria muito que vocês fossem lá, curtissem e deixassem o seu comentário, porque isso é muito, muito, muito importante para a gente, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com máscara e, por favor, cuidem-se, gente. Cuidem-se, porque a Joinville está numa situação muito perigosa e só a gente pode fazer com que esse cenário mude, né? A gente precisa fazer a nossa parte, distanciamento social, é importante que a gente tenha essa responsabilidade de proteger quem a gente ama, afinal, não queremos perder ninguém, né? A gente quer sair dessa pandemia melhor do que entrou e também queremos aí sair com mais tranquilidade, né? Então, agradeço a presença aqui de vocês e boa sorte. Um beijo no coração. Tchau, gente. Oi, Rose, queridona, um beijo para você. Olha, sua netinha aí, você aprendeu bastante coisa hoje, né? Obrigada, querida. Um beijo, viu, para você. Amo você, tá? É isso, gente. Um beijo. Tchau. Obrigada.